Queridos, a paz do Senhor Jesus, estou de volta hoje para nós estudarmos a lição de número 2, uma lição maravilhosa, tenho certeza que você vai ser edificado. Hoje, pessoal, nós vamos estudar o capítulo de número 2, que vai falar sobre as bem-aventuranças. É uma mensagem maravilhosa. E dentro, pessoal, desse capítulo 2, qual nós vamos tratar sobre as bem-aventuranças, nós vamos falar sobre o significado de bem-aventurado, bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, bem-aventurados os misericordiosos, bem-aventurados os limpos de coração, bem-aventurados os pacificadores, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. Ok, pessoal? Então, cumprindo aqui o nosso combinado, pegue o seu livro no capítulo de número 2 agora e coloque na primeira página do capítulo 2 aí a sua nota que você se dá em termos de teologia prática, em termos do comportamento cristão. Que nota você se dá hoje? E na próxima aula, na lição de número 3, vamos perceber se vai mudar um pouco, porque essa aula tende a tirar a gente da zona de conforto. Essa é a proposta da teologia prática. Então, nós vamos falar hoje, pessoal, sobre as bem-aventuranças. Na verdade, são 8 características do verdadeiro cidadão do reino de Deus. Então, se você é um pretendente a ser um cidadão desse reino, se você é um amante do dono desse reino, desse rei, né, chamado Jesus, você deve se enquadrar dentro dessas 8 bem-aventuranças. É como se fosse uma peneira. Então, é um aferidor para a nossa vida como cristão, esse Sermão do Monte. Eu tenho certeza que você vai ser edificado por alguns esclarecimentos aqui desse texto, ok? O Sermão do Monte tem o seu início quando Jesus estava andando por toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda a sorte de doenças e enfermidades entre o povo. Sua fama se estendeu pela Síria e trouxeram-lhe todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoninhados, lunáticos e paralíticos. E ele os curou. Está lá em Mateus 4, 24. Numerosa multidão o seguia, da Galiléia, de Decápolis e de Jerusalém e da além do Jordão. Ok, pessoal? Então, vou trazer para vocês aqui uma explicação melhor sobre a geografia bíblica daquela época, para a gente situar onde Jesus estava nesse período aqui, e já já a gente volta. Então, queridos, esse aqui, só para esclarecimento, é o mapa da Palestina no Novo Testamento, com certeza na época de Jesus. Todas as vezes que nós lemos na Bíblia, pessoal, nós vamos ver que fala da região da Galileia. Nós ouvimos falar muito também da região da Judéia e da região de Samaria. Então são 3 regiões distintas, só que o detalhe é que entre o Mar Morto existe um rio muito famoso, que ele começa aqui no Mar da Galileia, que na verdade não é um mar, pessoal, é um lago apenas, ok? Então nós vamos ver o ministério de Jesus se desenvolver na região da Galileia. Aqui nós temos Decápolis, é aquela região das 10 cidades, lembram? Então muita coisa aconteceu na região desse mar da Galileia, desse lago de Genezaré, como é conhecido também. Aqui tem Betsaida, aqui tem Cafarnaum, Tiberíades. É aqui que Jesus chama os discípulos, é aqui que ele anda sobre o mar, é aqui que ele acalma a tempestade. Caná da Galileia é onde ele faz o seu primeiro milagre. Mas também nessas travessias que ele fazia até a região da Judéia, que está aqui, para Jerusalém, ele passa por Samaria e faz vários milagres, pessoal. Então, mostrando a bondade dele. Então, no mapa aqui, falando um pouco de geografia bíblica, para a gente situar, a vida de Jesus se deu, na sua maior parte, nessa região, porém mais na região da Galileia especificamente, ok? Para a gente entender, então, o Sermão do Monte que nós estamos falando, ele foi feito nessa região aqui, ok? Então, pessoal, vocês podem perceber que na época de Jesus as coisas eram mais ou menos perto, mas tinha que andar
por exemplo, da Galileia até a Judéia, como daqui de Campinas para Santos, mais ou menos. Então, era uma viagem um pouco extensa, não era fácil aquela viagem debaixo do sol que dá lá em Israel, pessoal, é um calor terrível. Não tinha tênis como a gente tem hoje, esse tênis sofisticado, mas o ministério de Jesus basicamente foi desenvolvido ali nessa região. Ao ver a multidão, Jesus subiu ao monte e os discípulos se aproximaram e ele passou a lhes ensinar. Muitos dos que viram os milagres que o Senhor Jesus realizou convenceram-se de que ele era realmente o rei que Deus havia prometido e que reinaria sobre a nação de Israel. O povo começou a se convencer disso, pessoal, porque Jesus ele veio com muitas respostas para muitas perguntas que o povo tinha, mas não tinha a resposta. Jesus ele vem com essa resposta. Ao ver um homem curando, ressuscitando mortos, ensinando com autoridade, fazendo prodígios e sinais e maravilhas, o povo de Israel pensou, pronto, está aí o nosso Messias prometido. E é isso que Mateus propõe no seu evangelho, trazer essa realidade do Messias, mostrar que as profecias bíblicas se cumpriam na sua pessoa bendita. E aí o povo começou a se convencer. Por quê? Estavam passando pelo jugo romano. Roma estava tributando o país de Israel, estava colocando encargos no povo, o povo era vassalo de Roma, e o maior desejo do povo era que o Messias viesse, expulsasse os romanos e trouxesse o reino a Israel de volta. Você vai ver isso quando Jesus vai ser assunto ao céu lá da aldeia de Betânia, na casa de Lázaro. Quando ele começa a subir, Pedro pergunta, Senhor, é nesse tempo que restaurarás o reino a Israel? Olha a preocupação, Jesus fez a obra dele, está subindo, e os discípulos estão preocupados com a restauração do reino. No caminho de Emaús também, quando Jesus se aproxima daqueles dois discípulos e pergunta, por que vocês estão chorando? O que vocês estão conversando? E eles falam, você é peregrino em Jerusalém, não sabe o que aconteceu? Mataram o nosso mestre, e nós achávamos que ele ia restaurar o reino a Israel. E Jesus olha para eles e fala, vocês não entenderam nada do que eu vim fazer. Então eu vou explicar. E ele começa desde os profetas a explicar tudo de novo. Por quê? O povo queria um Messias político, um Messias libertador, mas não era agora essa libertação que Israel teria. Jesus ele veio como servo, veio para servir. Marcos 10:45 diz que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então ele veio como servo para servir e através do seu serviço, eu e você, sua família, todos nós podemos ser salvos. Louvado seja o nome de Jesus. Então o povo já começou a se convencer de ver as operações de maravilhas e de sinais. Os que pertenciam à religião dos fariseus buscavam a justiça, por eles ensinada, e ao ouvirem a afirmação, dizendo assim, olha, se a vossa justiça não exceder muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Certamente ficaram escandalizados, se a sua justiça dos fariseus, que requeria rígida observância em 365 proibições e de 250 mandamentos, de acordo com Maimônides, um grande filósofo, médico, matemático e astrônomo medieval, não era suficiente para introduzir os homens no reino de Deus. Que tipo de justiça seria essa trazida pelo Messias? O Sermão do Monte mostra a magnitude da santidade de Deus e somente uma obediência rígida e mecânica não era o suficiente. Para isso, é preciso ir além. E aí eu coloquei a imagem dele para corroborar esse homem que chegou nessa conclusão. Mas, pessoal, se a vossa justiça não exceder, o que significa isso? Porque tem que exceder a dos escribas e fariseus, porque já eram homens, vamos dizer assim, teoricamente, exemplares, justos, entendeu? Como que eu vou exceder uma pessoa que já é um exemplo, vamos dizer assim? Mas não é somente seguir rituais, pagar promessa, cumprir campanha, fazer algumas liturgias, cumprir liturgia, em festividade entrar na igreja marchando, fazendo... Não é isso, pessoal. Jesus ele está indo além. E no contexto ele diz assim, olha, se alguém quiser te obrigar a caminhar 1 milha, vai 2. Faz além do que você pode. É isso que ele está querendo dizer. O cidadão do reino, para começar, pessoal, ele não pode ser limitado por certas coisas, por certas convicções. Você tem que exceder. Se a pessoa quiser roubar a capa, Jesus ensina, dá também a túnica. Faz além, porque a pessoa vai ficar surpreendida.
Mas existem pessoas que só fazem o que lhe mandam, que só fazem aquilo que é normal que seja feito. Essa pessoa, eu costumo dizer que ela é medíocre ou mediana. Perdoe a expressão da palavra, mas isso significa, está na média, é medíocre, é mediano. Quando você cumpre ordem somente, você é um ordinário. Você só cumpre ordem. Agora, quando você faz além do que espera que você faça, você passa a ser extraordinário. Olha que beleza. Então, um cidadão do reino do céu, Jesus está dizendo que ele tem que exceder. Precisa ser extraordinário. Surpreenda o seu patrão no seu trabalho. Você que me ouve aqui, se você tem um emprego, você trabalha numa empresa, não faça só aquilo que é para você fazer. Tem muita gente que fala assim, não, mas eu sou pago para fazer isso, eu sou pago para fazer aquilo. E aí você fica para trás. E às vezes um novato que chega, é promovido, você fica aborrecido ainda de ver a promoção do outro, fica triste com a alegria do outro, um sentimento anticristão. Então isso é muito sério, pessoal. Para você ser um cidadão do reino de Deus, gabaritado, como ensinou Jesus, você precisa exceder, você precisa ser extraordinário. Somente cumprir a liturgia da sua denominação, somente cumprir o que diz a regra da sua igreja, não é o suficiente. Porque aí não seria fé, seria fideísmo. Vou usar um exemplo prático meu. Eu trabalho como maquinista de trem. Eu trabalho pilotando trem. Eu entrei na ferrovia em 2014, fiquei um ano só como ajudante, consegui fazer a prova, passei em segundo lugar na prova e graças a Deus por isso me tornei um maquinista. Só que hoje eu trabalho já como um analista, vamos dizer assim, mas eu não tenho ainda o cargo propriamente dito. Mas isso não impede de eu exercer as minhas análises que eu faço, nenhum maquinista faz. E a maioria que eu ouço falar comigo, porque é uma categoria antiga, tem muita gente que fala assim, eu nasci maquinista, vou morrer maquinista e sou maquinista e acabou. Não, eu nunca vou deixar de ser maquinista. Mas o meu chefe, ele me dá algumas atividades, treinamentos, algumas outras coisas para eu fazer, porque eu excedi. Eu estudei, eu busquei, eu quis, não tenho ainda o cargo propriamente dito. Mas eu entendo que a Bíblia nos ensina que quando eu for fazer o meu trabalho, eu não devo fazer como se eu fosse fazer para homens, mas eu devo fazer como se estivesse fazendo para Deus. Então, exceda. Não é da minha competência, mas eu posso fazer, então eu vou fazer o melhor. Não melhor do que os outros, o melhor para mim mesmo. Porque através do meu esforço, da minha dedicação, eu estou glorificando o nome do meu Deus através do trabalho das minhas mãos. Ok, pessoal? Então, exceder significa isso. Você ser extraordinário, fazer a mais, fazer além. Ok? As bem-aventuranças descritas por Jesus mostram o que é ser justo diante de Deus. Mostram o que caracteriza os que foram justificados pela fé e as bênçãos que o recebem como Salvador. Jesus descreve o tipo de pessoa que obtém os fundamentos de uma vida feliz. Ou seja, o Sermão do Monte vai trazer um gabarito para as pessoas analisarem aquelas que se dizem parte desse reino. Então, as pessoas que se dizem parte desse reino têm algumas características que vêm de forma automática. Se elas não vieram ainda, essa é uma oportunidade de você rever alguns conceitos, porque a matéria, pessoal, aqui é teologia prática. Não é do meu perfil atacar ninguém e questionar ninguém. Nós estamos aqui usando a palavra, o ensinamento da palavra, a doutrina bíblica, para mostrar para os irmãos que estão me ouvindo que o Sermão do Monte serve como um gabarito para o verdadeiro cristão. Então vamos entrar agora a fundo sobre esse gabarito. São 8 características ou 8 tipos de qualidade ou estilos de vida do verdadeiro cidadão do céu. Mas o que significa ser bem-aventurado, pessoal? Ao ouvirem a expressão de Jesus lá, bem-aventurados, as pessoas logo fizeram conexão com algumas das citações bíblicas. Será que ele as extraía da lei? Ou citar os salmos? Seria uma passagem lá dos profetas, pessoal? A bem-aventurança é um tema que prendeu a atenção dos ouvintes que estavam ali em torno de Jesus. Em nossos dias, ainda cria uma expectativa. Afinal, quem não quer ser bem-aventurado? Por quê? Bem-aventurado quer dizer mais do que feliz. Tem a pessoa infeliz, tem a pessoa feliz e tem a pessoa plenamente feliz, que é a bem-aventurada. Independente
de dinheiro no banco, de dinheiro no bolso, de ser feio ou bonito, de ser gordo ou magro, de ser preto ou branco, independente se é esquerda ou de direita, se é Lula, se é Bolsonaro, se é calvinista, se é arminiano, não importa. O importante aqui é que o verdadeiro cidadão do reino de Deus, do reino do céu, ele é mais do que feliz. Tô sem dinheiro, tô doente, tô numa situação difícil, mas a minha felicidade, ela não sai de dentro do meu coração. Pode ter momentos de tristeza, de angústia, mas a minha felicidade está acima de tudo isso. Isso é ser bem-aventurado, ok? E aí, pessoal, o primeiro é os bem-aventurados, os pobres de espírito. Quando Jesus diz bem-aventurados os pobres, a mensagem toca os ouvintes por tocar a emoção do povo. Seria uma revolução social? É agora que alcançamos a liberdade política e a paz prometida? A promessa de alegria aos pobres é plenamente compreensível, mas o que entender do qualificativo adicionado ao substantivo pobre? Bem-aventurados os pobres de espírito. Quem são esses pobres de espírito, pessoal? Jesus estava rodeado de pobres de várias cidades circunvizinhas, e se a mensagem fosse somente bem-aventurados os pobres, seria aceita e ovacionada pela multidão. Jesus teria conquistado seus ouvintes e um número maior de seguidores, mas com um povo que professa ser a melhor religião, com princípios éticos e morais intocáveis e que se consideravam filhos de Abraão, poderia aceitar ou reconhecer um ser pobre de espírito? Como alguém observador da lei reconheceria a condição de pobreza espiritual? Jesus, ele sabe o que ele fala. Quando Jesus diz que bem-aventurados são os pobres de espírito, se ele tivesse ficado só no campo do pobre, todo mundo ia se enquadrar. Mas pobre de espírito, na plateia de Jesus, pessoal, estavam os fariseus, estavam as pessoas da lei, os doutores da lei, os religiosos da época, que se julgavam acima de qualquer suspeita por cumprirem os rituais da lei, aquilo que era a sombra daquele que havia de vir, que era Cristo. Então, eles se gloriavam, se vangloriavam em exercer algumas atividades. Se você pegar Mateus 6, Mateus 7, você vai ver uma crítica de Jesus ferrenha em cima dos religiosos da época. Mas, como que eles iam se enquadrar em pobre de espírito? O que é, afinal, ser pobre de espírito, pessoal? Ser pobre de espírito é você saber que você não é nada, que você não é ninguém, que você é um miserável pecador, que você é carente da misericórdia de Deus, que você precisa da misericórdia de Deus e que por seus próprios méritos você não conseguiria nada, nem alcançar nada, nem pagando promessa, nem dando voto, pagando dízimo, seja lá o que for, você não tem condições alguma de se salvar. Você é pobre. E pobre, no original aqui desse texto de Mateus 5, ele está falando de miserável, como se fosse um mendigo. Porque hoje a gente conhece pobre, aquele que até sobrevive. Eu sou pobre e eu sobrevivo, consigo comprar minhas coisas, pagar minhas contas. Mas quando a Bíblia fala, aqui ela está dizendo literalmente miserável, miserável. Uma pessoa que merecia a morte, porque o salário do pecado é a morte. Mas diante de Deus, você se coloca como pobre, reconhecendo a sua condição de ninguém, de nada. A Bíblia diz, quem é o homem para que dele te lembres? A Bíblia diz que não há um justo sequer. Olha que situação, pessoal. Mas ainda nos dias de hoje, tem gente que se acha. Tem gente que acha que tem direito. Tem gente que quer pôr Deus na parede, quer exigir alguma coisa, quer ter alguma coisa, quer conquistar, quer vencer. E se não acontecer do jeito que ele quer, ele fica bravo, ele fica triste. Parece aquela criança que foi roubado o pirulito da sua mão. Não é assim, pessoal. O verdadeiro cidadão do reino de Deus, ele reconhece o seu estado de miserável diante de um Deus tão perfeito. E quando ele reconhece, ele se prostra, ele se humilha. E outra coisa que eu quero dizer, dizem por aí que os humilhados serão exaltados. Isso é mentira. Por quê? Se alguém me humilhar, quer dizer que eu vou ser exaltado? Não. A Bíblia diz ao contrário. Ela diz que aquele que a si mesmo se humilha será exaltado. Olha só que diferença. Então não é se alguém te humilhar que Deus vai te exaltar, não. O fulano me humilhou, Deus vai me exaltar. Não. Deus vai te exaltar se você se humilhar. É você mesmo que se humilha diante de Deus e aí ele vai te exaltar. Olha a diferença, pessoal. Reconheça a sua pobreza.
Você não é nada, você não é ninguém, mas existe alguém que mora dentro de você, que é detentor de toda a glória, de toda a honra. Ele deixou o seu trono para habitar dentro de você, mas não por mérito seu, por mérito de Cristo. E quando você reconhece isso, você não anda por aí de peito inchado, dizendo que você faz, que você acontece. Você fala assim: eu não posso, mas ele pode. Eu não faço, mas ele faz. Eu não tenho, mas ele tem. Eu não consigo, mas ele consegue. Eu não abro, mas ele abre, porque bendito e louvado seja o nome dele eternamente. Eu estou pregando já. Vamos lá, pessoal, continuar aqui, olha. A segunda bem-aventurança são os que choram. Bem-aventurados os que choram. O sermão prossegue, pessoal. Bem-aventurados os que choram. A bem-aventurança depende da emoção humana. O choro, como consequência direta de uma emoção humana, concede o favor de ser consolado. O choro denota condição de impotência frente às questões impossíveis. Após reconhecer a condição de miserabilidade espiritual, a reação do homem é o choro. A única ação de um ser miserável é o choro, e este será consolado. Pessoal, a segunda característica do verdadeiro cidadão do reino de Deus, quando passa nessa peneira que nós falamos aqui, é o choro. Ah, Fagner, então eu estou salvo porque eu não posso ver um filme, eu não posso ver o final de uma novela, que eu choro, eu me emociono fácil. Na minha igreja aqui, irmãos, tinha um irmão que qualquer música que tocava lá, eu estava na porta ali, que eu era porteiro, ele fazia assim: olha aqui, olha, eu não posso ver essa música que eu choro. Tudo ele chorava. Aqui a Bíblia não está dizendo aquele que é molenga, não está dizendo isso. Uma pessoa emotiva, não quer dizer isso. O que significa os que choram? Quando eu reconheço que eu sou um miserável pecador, automaticamente a minha atitude é um choro. Só que esse choro ele é dividido em duas etapas. Ele é dividido em duas frentes. A primeira é os que choram por si. Quando eu reconheço que eu sou um miserável pecador, eu me prostro diante de Deus e choro de arrependimento. Porque existe uma diferença de ter remorso e de se arrepender. Aquela pessoa que sente remorso, ela sente um remorso momentâneo, uma culpa. Mas isso passa a ponto dela começar a fazer de novo. Quem de vocês que está assistindo essa aula nunca cometeu um erro e prometeu para Deus que não iria cometer esse erro de novo? E cometeu, não foi? E quantas vezes você disse que não iria fazer de novo e fez de novo? Sabe por quê? Porque você teve um remorso. Agora, quando você se arrepende, você entende que você é um miserável, pobre de espírito, você chora pelo seu pecado. Eu não deveria ter feito. Espírito Santo, me perdoa. Tenha misericórdia de mim, porque eu sou um miserável pecador. Você chora por aquilo que você faz de errado. Agora, as pessoas hoje em dia, pessoal, eu vou beliscar. As pessoas hoje em dia erram. E esse erro já virou paisagem nas suas vidas. Já está virando iniquidade, porque eles têm prazer em fazer aquilo. Aí que está o problema, pessoal. Iniquidade. Mas quem é miserável, quem é o verdadeiro cidadão do reino de Deus, é miserável pecador, reconhece a sua pobreza espiritual. E aí, automaticamente, ele chora pelo seu pecado. E o segundo campo, pessoal, dos que choram, é os que choram pelos outros. Porque hoje em dia, você deve chorar quando você liga o noticiário, tantas pessoas morrendo pelo coronavírus, a fulana de tal se suicidou, a polícia matou tanto, o bandido matou tanto, pai matou filho, filho matou pai. Você vê o que está acontecendo na sociedade, o seu coração se entristece, entra aquela angústia e você chora pelo pecado dos que estão ao seu redor. Aquela criancinha que foi abusada, aquela mulher que foi violentada, aquela criança que foi violentada também foi abandonada, aquela criança que foi abortada. Essa comoção social causa dentro do cidadão do reino de Deus comoção, e ele chora, não só por ele, mas pelos outros também. Mas vou beliscar. Hoje em dia, pessoal, as pessoas veem as pessoas se dando mal, veem a desgraça acontecer e dizem assim: bem feito, o bandido que foi espancado até a morte, bem feito, tem que morrer mesmo, é bandido. Vê alguém chacotando um ex-presidente aí que foi condenado e chacota, rebaixa como cidadão do reino de Deus. Por mais erro que a pessoa faça, por mais erro que ela cometa como cidadão, eu, ao invés de julgá-la e condená-la, eu vou chorar, porque ela está se sentindo mal e está fazendo outras pessoas se sentirem mal também. Quando eu vejo a situação, eu choro. Vocês entenderam?
Isso aqui é o que chora. Não é cortando cebola, não é assistindo filme, série no Netflix, não. É pelo seu pecado e pela maldade que está acontecendo ao mundo ao seu redor. Isso aqui é um sentimento de um verdadeiro cidadão do reino de Deus. Bem-aventurados os mansos. A mensagem de Jesus possivelmente gerou um impasse na mente dos ouvintes. Moisés, o homem mais manso da terra, não conseguiu herdar a terra. Como herdar a terra se os ouvintes não se consideravam maiores que Moisés? O que é ser manso, pessoal? Eu coloquei aqui, acompanhe o slide, por favor. O que não é ser manso? Não é ser manso, pessoal. Não ser covarde ou medroso. Não querer agradar a todos. Ter sangue de barata. Ser manso, pessoal, não é apenas ter controle emocional externo e por dentro de você está um vulcão em erupção. Ser manso não é ser mole e ser manso não é ser besta. Porque as pessoas confundem o manso com aquela pessoa sossegada, quieta, parece um espírito de tartaruga, sabe? Pessoa tranquila, não faz mal para ninguém, sabe? Fica na dela, a discussão está acontecendo. Não, isso não é ser manso. Ser manso é a pessoa que prefere ter paz do que razão. Tem marido e esposa, quando vão comprar um carro, a esposa quer um carro vermelho e o marido quer um carro preto, e ele briga com ela ou ela briga com ele até a sua vontade prevalecer sobre a do outro. Você precisa ganhar. Quando Abraão chegou ali diante de Sodoma e Gomorra, começaram aquela guerra dos pastores, e aí ele perguntou para Ló: para onde você quer ir, Ló? Ló falou: eu quero ir para as campinas de Sodoma e Gomorra. E ele falou: vai, você vai ficar feliz? Ah, mas o que vai sobrar para mim? Não importa. Você vai ficar satisfeito? Porque o sentimento do cristão, querido, não é ele estar bem, é ele ver as pessoas bem. O que faz sentido na vida, pessoal, é ver as pessoas ao seu redor bem. Isso faz sentido. Repare, o rio não bebe da sua própria água, o sol não se esquenta na sua própria luz, o palhaço não faz palhaçada para ele mesmo rir. Você não casa para ser feliz, você casa para fazer alguém feliz. A nossa vida, ela sempre está disposta a outros, para outras pessoas. Deus mandou o seu filho para ver a sua felicidade. Olha que bênção. Então, não tem sentido o egocentrismo. Isso não faz sentido dentro do cristianismo. Existem muitas músicas aí que falam: quem te viu passando na prova não te ajudou. Quando você estiver lá no palco, ele vai ter que estar lá na plateia aplaudindo. O cristão, na sua essência, o verdadeiro cidadão do reino de Deus, não fica feliz vendo que o outro está triste. Isso não acontece. E o manso é aquela pessoa que não coloca a sua opinião acima de tudo. Ele respeita o que os outros falam. Ele é coerente. Ele sabe falar na hora certa. Ele não espana. Ele tem controle. E o que é ser manso? Observe aí, olha. Não se rebela contra a vontade de Deus. Ele está sempre disposto a fazer o que Deus quer. É deixar a sua vontade de lado e se submeter. É ter a sua força sob controle. Saber dominar a si mesmo. Isso aqui é o manso. Não é ser bobo, não é ser chacota, não é ser passado para trás, mas é você saber ter paz no lugar da razão. Tem muita gente que tem razão, mas não tem paz. O manso não, ele prefere ter paz. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. A justiça na Bíblia, pessoal, tem pelo menos 3 aspectos: o legal, o moral e o social. A justiça legal é a justificação, um relacionamento certo com Deus. Os judeus buscavam a lei da justiça. Paulo fala que não alcançaram por buscarem de forma errada, visto que buscaram em sua própria justiça e não se sujeitaram à justiça que vem de Deus, que é Cristo. Aí eu coloquei uma imagem para mostrar eles desafiando Cristo, não aceitando Cristo como Messias Salvador. E o que é ser justo, pessoal? Ser justo, o verdadeiro cidadão do reino de Deus, que é justo, ele não busca suas próprias vantagens. Ele fala a verdade mesmo com a sua própria perca. Ele assume os seus erros. Ele não transfere para o outro as suas prerrogativas erradas. Ele assume, ele é homem de verdade, ele é mulher de verdade. Porque o erro, pessoal, é uma oportunidade que você tem de se arrepender e mudar de vida. Todo mundo erra, todo mundo peca. O negócio é ficar no erro, é permanecer no erro. Mas o justo, ele não puxa sardinha para sua própria lata. E os judeus, eles desprezaram a justiça de Deus, que foi a pessoa de Jesus Cristo. Mas o verdadeiro cidadão do reino, ele é justo e ele sabe adorar aquele que é digno de adoração, Jesus Cristo, o Filho de Deus. Bem-aventurados os misericordiosos. Bem-aventurados os misericordiosos,
porque alcançarão misericórdia. Uma leitura casual deste versículo, pessoal, indicaria que o modo de se dar bem com as pessoas é sendo-lhe amável, e o modo de se beneficiar delas é conferir-lhes alguma vantagem. Não há melhor exemplo de demonstração de misericórdia do que o próprio Senhor Jesus. Misericórdia é você sentir a miséria alheia, é você ter empatia, se colocar no lugar do outro. Jesus, ele várias vezes teve misericórdia, se moveu de íntima compaixão, chorou, se entristeceu pelas pessoas por misericórdia. O cego de Jericó disse: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ou seja, olha para a minha miséria, olha para a minha necessidade. E Jesus se colocou, porque ele veio do céu, encarnou para se colocar no nosso lugar, para entender o que nós sentimos. E o livro de Hebreus diz que Jesus passou por todas as tentações. Ele foi tentado em tudo. E ele é misericordioso. Você que é um cidadão desse reino, você que é de verdade esse cidadão, você tem misericórdia. Se você não tiver misericórdia, essa é a sua oportunidade de rever alguns conceitos. Você precisa sentir a dor do seu companheiro do lado. Você precisa sentir o que os outros estão sentindo. Isso é ter misericórdia, é se colocar no lugar, é ter empatia. Tem gente que fala que tem misericórdia e faz doação de roupa, né? E a roupa toda furada, rasgada. Aquilo que não serve para mim, querido, não serve para outra pessoa. Porque isso não é misericórdia. As pessoas só dão aquilo que está sobrando. Você ter misericórdia e querer fazer o bem é você dar aquilo que lhe custa, aquilo que você precisa, você divide com outra pessoa. Aí você está exercendo misericórdia. Jesus disse que naquele dia vai falar assim: olha, quando eu tive fome, deste-me de comer, quando eu tive sede, deste-me de beber, quando estive nu, me vestiu. Aí alguém dirá: Jesus, mas quando nós estivemos nu, com fome ou com sede? E ele diz assim: aqueles que fizeram para um dos meus pequeninos, fizeram para mim também. Olha que maravilha. Isso é ser misericordioso. Bem-aventurados agora os limpos de coração. Com relação à bem-aventurança, nosso Senhor deu uma resposta inequívoca. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Se esta declaração positiva é verdadeira, o contrário também é: ai dos impuros de coração, porque nunca verão a Deus. Esta é a verdade que o Senhor Jesus Cristo apresentou em resposta à pergunta: quão bom tem de ser o homem a fim de que Deus o aceite? Ou seja, pessoal, ser limpo de coração, ser um verdadeiro cidadão desse reino, não buscando seus próprios bens. Ser limpo de coração é aquela pessoa que ajuda sem esperar algo em troca. Ser limpo de coração é aquela pessoa que faz pelos outros, mas não se mostra para a sociedade para dizer que é um benfeitor. Ser limpo de coração é você responder uma pergunta com pureza, sem maldade no coração, sem especulações superiores para querer ser ou tomar vantagem sobre alguém, ou querer se impor sobre alguém. Ser limpo de coração é como uma criança que você bate nela de manhã e à tarde ela já está no seu colo te abraçando, te beijando, porque não tem maldade. Você precisa ser limpo de coração, é sem remorso, sem ressentimento, sem mágoa, com o coração liberado em dia. Tem tantas pessoas, pessoal, no nosso meio, que dizem que são cidadãos do reino de Deus, mas estão com o coração podre, estão com o coração sujo, não liberam perdão, não pedem perdão, cheio de mágoa, de ressentimento. Tem crente que não fala com o pai, tem crente que não fala com a mãe, tem mãe que é crente que não fala com o filho, tem crente que nem com a família fala, que briga com todo mundo, mas vai na igreja todo dia, vai no culto, não falta escola dominical, não falta louvorzão, não falta nada, mas está deixando a desejar. Se você não passar nesse crivo, volte atrás, se molde nesse sermão do monte e passe, porque isso aqui é uma característica do verdadeiro cidadão do reino do céu. Ele deve ser limpo de coração. Bem-aventurados os pacificadores, pessoal. O pacificador é aquela pessoa que não se atém na discórdia dos outros. Tem gente que diz que é cidadão do reino de Deus e onde chega só arruma confusão. Traz conversa de um para o outro, fica naquele leve trás, entendeu? Fica arrumando fofoca, fica arrumando porfia, contenda, emulação, e não é cidadão do reino de Deus. Mas o pacificador é aquele que entende que ele estava em guerra com Deus.
E aí Jesus vem, redime essa pessoa, purifica ela, limpa ela, lava ela com seu sangue, e agora nós temos paz com Deus, através da pessoa bendita de Jesus Cristo. E essa pacificação feita por Cristo, hoje eu tenho paz com Deus. Eu não vou guardar ela só para mim, eu quero que outras pessoas a tenham também. Então eu me torno um pacificador. É dizer para as pessoas, você está em guerra, você está em conflito com Deus pelos seus pecados, mas através de Cristo você pode encontrar a paz novamente. O pacificador, ele resolve o problema, ele não faz problema. Na igreja, onde surge um burburinho, ele não fica em rodinha, a favor de um, a favor de outro. Ele chega e resolve a situação, porque ele tem a paz de Deus. E essa paz, a Bíblia diz que ela excede a todo entendimento. Louvado seja Deus por isso. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. Olha o versículo, pessoal, de Mateus 5, 10 e 12. Olha o que diz. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Jesus já disse que o verdadeiro cidadão do reino do céu, ele vai ser perseguido, ele vai ser odiado, ele vai ser caluniado. Mas hoje os crentes não querem que falem mal. Hoje a igreja está pop. A igreja está nos outdoors, está na televisão, está na novela, está em programa de talk show, está em stand-up comedy, está em tantos lugares, e o mundo hoje não odeia tanto a igreja. Aí Jesus diz o seguinte: a sua amizade com o mundo significa inimizade contra Deus. Olha que situação, pessoal. Mas os perseguidos por causa da justiça, eles sabem que a sua perseguição é por causa da justiça. Não por eles, mas pela causa de Cristo. Se um dia não tiver ninguém falando mal de você, perseguindo você, caluniando você, querendo puxar o seu tapete, alguma coisa tem de errado. Você precisa voltar e passar nessa peneira. Não se amolde com o mundo, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Não flerte com o mundo. Não ache que o mundo te ama, que eles querem o seu bem, eles querem o seu mal. Mas a justiça, quem é perseguido por causa da justiça, herdará o reino de Deus. E aí, pessoal, quando nosso Senhor, descrevendo as características do homem justo, ele disse: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. E bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, mentindo, disserem todo o mal contra vós. Realmente estava dizendo que quando o homem é transformado pela fé em Jesus Cristo, o mundo não pode deixar de odiá-lo. Por quê, pessoal? Se você segue a justiça, se você é justo, hoje a nossa sociedade vive uma inversão de valores. O que é certo parece estar errado, o que está errado parece estar certo. É aborto sendo legalizado, eutanásia, é uma corrupção generalizada dentro de igrejas, dentro do nosso modelo governamental. São sujeira, são ratos saindo para todo lado, é abuso de poder, é abuso sexual, é lavagem de dinheiro, é tantas coisas. Mas aquele que é justo, ele vai fazer tudo ao contrário disso. E quando você vai contra o mundo, você observe hoje o cenário político brasileiro. Quando você fala que é conservador, que você tem a Bíblia como base, que não é a favor do casamento gay, que não é a favor da eutanásia, do aborto, da liberação das drogas, você já é atacado automaticamente, porque você está sendo perseguido por causa da justiça. A Bíblia, ela vai contra essas coisas, não é contra as pessoas, mas é contra essas práticas que vão contra a palavra de Deus. Logo, você vai ser taxado de homofóbico, de um monte de coisa que não é, que você não é, ou você já viu acontecer com alguém, pode acontecer com você também, simplesmente por você praticar a justiça, aquilo que é certo, mas o povo hoje gosta do que é errado. Finalizando essa aula, pessoal, o mundo jamais o aprovará, nem o recomendará, nem moldará sua conduta de acordo com ele. O mundo o odiará e injuriará e perseguirá. Injuriar significa amontoar abusos sobre a pessoa. Perseguir significa atacar, talvez até fisicamente. O mundo dirá mentiras contra o crente. Por minha causa, mentindo, disseram todo o mal contra vocês. Ou seja, pessoal, se você praticar as 7 primeiras, essa 8ª é o resultado delas. Porque se você for misericordioso, se você for manso, se você for justo, se você for o que chora pelo seu pecado,
e pelo pecado dos que te rodeiam, se você praticar essas bem-aventuranças, você é verdadeiramente um cidadão do reino e automaticamente as pessoas vão te perseguir por causa disso. É isso que o Sermão do Monte tem a nos ensinar. Espero que você tenha aproveitado essa lição, pessoal. Ela ficou um pouco extensa hoje, porque eram muitas coisas a serem faladas, mas eu tenho certeza que o Senhor Jesus está do nosso lado. Lembrem-se, está tudo fechado aí fora, mas o céu está aberto. Querido Pai, nós te louvamos por essa aula, pela vida de cada aluno. Leva-lhes saúde, leva-lhes paz e que o teu nome seja glorificado através da vida de cada um de nós. Trabalha em nós, Senhor, e através de nós para a glória do teu nome. Amém, querido? Deixo agora aqui no final as orientações para você responder o seu questionário, seja online. E se você tiver com o caderninho também, responda o seu caderninho que a sua memória está fresca e assim você vai ter muito maior aproveitamento. Ok, pessoal? Então, que Deus abençoe a sua vida e até a lição 3. Até lá!